eliminação de todas essas existências, fui buscar para que ela pudesse ser votada. E qual é o trâmite? Ontem à noite, no meu e-mail, as perguntas já eram como é daqui para frente. Né? Que era a grande pergunta. A grande resposta é a seguinte. Primeiro passo, o presidente pode designar hoje para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E ela pode votar a qualquer momento. Disciplinado e aprovado na CCJ, nós vamos, e é obrigatório, cumprir 10 sessões de uma comissão especial que é feita dentro da casa. Feito as 10 sessões, no outro dia ela vai a plenário, certo? Ela vai a plenário. E algumas pessoas que já conhecem o regimento ainda dizem assim, mas deputado Mauro Benevides Filho, mas entre o primeiro turno de uma emenda constitucional e um outro turno, tem 10 dias de novo, aí não vai dar para terminar até o final do ano. Fiquem tranquilas, que é possível, dentro do regimento da Câmara dos Deputados, dentro da própria Constituição brasileira, se nós tivermos os 3/5, que é o quórum necessário para aprovar uma emenda constitucional, nós poderemos quebrar o interstício. No mesmo dia, poderemos votar o primeiro turno e poderemos votar em seguida com a quebra, ou seja, com a retirada dessa necessidade do interstício de 10 dias, nós podemos votar o segundo turno. Portanto, temos todas as condições para poder aprovar essa matéria ainda em 2022. Porque, para o setor público, por exemplo, a emenda constitucional, a antiga PEC 11, que é a que deu suporte ao PL 2564, que é o que fixou o piso, hoje lei 14.000 e alguma coisa, para o setor público, a emenda constitucional diz assim, até o final do exercício da publicação dessa emenda constitucional, a outra, que deu suporte ao PL. Então, até o final do ano, os estados, a União e os municípios e o Distrito Federal, eles serão obrigados a enviar para suas casas legislativas a alteração da remuneração da enfermagem brasileira, como também fazer alteração nas dotações orçamentárias para o pagamento desses pisos do exercício seguinte, ou seja, para 2023. Então, nós temos que correr com isso, porque a Câmara, o Congresso Nacional, entra em recesso no dia 16, dia 17, aí varia muito, como for a votação do orçamento da União dentro do Congresso Nacional. Portanto, essa quebra de exercício tira 10 dias dessa necessidade regimental e constitucional. Portanto, fiquem tranquilos, todos vocês que fazem a enfermagem brasileira, a possibilidade de nós aprovarmos isso até o final de 2022, ela é inequívoca, e daí nós não vamos parar enquanto essa votação em 2 turnos não acontecer aqui dentro da Câmara dos Deputados. Agora, deputado Mauro Benevides Filho, a PEC resolve a questão, né, da enfermagem para a União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Eu sei que não é o escopo, né, da sua proposta, mas é possível a gente prever também uma solução para as entidades privadas a partir daquele projeto da deputada Carmen Zanotto? Sim, é possível sim. Esse projeto sobre qual forma? Sobre a forma de retirar o encargo patronal dessas entidades que sofrem com esse ônus adicional. Ele já tem hoje esse ônus, né? Para arcar com essa despesa, e aí muita gente diz, e que valor é esse? São 6 bilhões. Obviamente que você retirar 6 bilhões da receita tributária da União, isso causa um pouco de resistência no âmbito do governo federal. Mas nós estamos sensibilizando o presidente eleito, o presidente Lula, e a equipe de transição para que essa questão possa ser imediatamente absorvida, porque aí você dará o tratamento integral tanto dos entes públicos, dos 4 níveis, 3 níveis, vamos dizer assim, porque eu digo 4 por causa das entidades, entidades filantrópicas, né? Mas, e aí você dá os hospitais privados, as clínicas de hemodiálise, enfim, tudo que tem uso da enfermagem dentro dela, isso será devidamente contemplado com a retirada desse encargo previdenciário, que nós chamamos de encargo patronal, para poder facilitar, porque a do trabalhador, quem paga é o trabalhador. O 8,5% do encargo não é a empresa que paga, a empresa recolhe do salário e repassa para a Previdência. Né? O patronal não, a própria empresa que efetivamente faz o pagamento. Então, há sim
isso já está sendo discutido, o Ministério da Economia já está ciente desse processo e a gente está também, juntamente com a nossa querida amiga a deputada Carmen Zanotto, a gente está trabalhando para que isso também seja aceito, e aí você completa o ciclo inteiro da contemplação de todos aqueles setores que usam a enfermagem como princípio fundamental. Aliás, eu tenho uma filha que é médica, a doutora Georgiane Benevides, e ela sempre me diz que a enfermagem, ela que faz toda a sustentação Sim. do suporte depois da avaliação clínica ou da avaliação nas unidades de tratamento intensivo, nas UTIs, a enfermagem é que dá a sequência daquela orientação, daquela determinação que os profissionais da medicina acabam fazendo, tomando as suas decisões, mas na realidade esse suporte todo é feito por eles. E é por isso, portanto, que nós estamos dando tanto relevância para que essa matéria seja resolvida o mais rápido possível. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, autor de proposta de emenda à Constituição, que já tem as assinaturas necessárias para tramitar aqui na casa, garantindo recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem em todo o Brasil para a União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Deputado Mauro Benevides Filho, mais uma vez, então, obrigado por participar aqui do painel eletrônico. Eu desejo sucesso ao senhor na continuidade da negociação e tramitação dessa PEC aqui no Congresso. Obrigado, deputado. Eu é que agradeço a oportunidade, esse espaço que a Rádio Câmara aqui permite, inclusive essa orientação do presidente Arthur Lira para que todas as matérias possam ter, sobretudo as emendas constitucionais, que tem esse diapasão, esse largo espectro de alcance, mas para terminar, dizer que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o nosso projeto, nossa lei que disciplinou o teto, alegando que não tinha fonte de recurso para poder efetuar o pagamento. Aliás, o Supremo, na minha modesta avaliação, ele analisa matérias constitucionais, assim. Então, essa é uma matéria totalmente constitucional, mas acabar encontrando na ausência da fonte de recursos, né, uma razão para poder fazer essa suspensão. Portanto, isso acontecendo, a gente retira essa liminar que foi concedida para que, portanto, essa tranquilidade volte, portanto, a reinar a toda a enfermagem brasileira. Muito obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Mauro